Bom, hoje vamos falar sobre as cadeias produtivas reversas, né? Um tema que a gente já comentou um pouco em algumas aulas, né? Mas hoje a gente fala um pouco mais sobre o assunto. As cadeias produtivas reversas, né? Como o próprio nome diz, ela tem essa vinculação com a logística reversa, porque tu tem o uso do produto e aí o descarte. Esse descarte feito num ponto de entrega voluntária, né, o ideal seria que fosse na própria loja que te vende o produto, né, ou comércio, ou então usina de reciclagem. Esse produto ou essa embalagem ele vai ser coletado, vai ser separado, né, vai ter a triagem, ocorrer a reciclagem, e aí o mais legal está aqui, né, ele vira matéria-prima para a cadeia produtiva, na qual será feita a fabricação e a comercialização, e o círculo se fecha, né? Então a fonte aqui, a Green Electron, o ideal seria isso, para todos os produtos que temos, seria o ideal, né? Aí a gente tem bem claramente, né, a, a, a economia circular, a ideia de que os pontos se fecham no momento que a gente descarta de forma correta e é criado toda uma estrutura para reaproveitar essa matéria-prima na linha de produção, né? Como eu tinha falado em algumas aulas anteriores, essa é uma questão que vai certamente preocupar o meio industrial à medida em que a matéria-prima se tornar cada vez mais escassa, porque, volto a dizer, vai se tornar porque o nosso planeta é um planeta de recursos finitos, né? Então, cada vez vai se tornar mais difícil extrair as matérias-primas. E até pode ser que encontre, né? Mas elas podem a cada vez ficar mais distantes, então vai ter um custo de transporte, né, de logística, e elas podem ficar cada vez mais inviáveis economicamente, né? Então vocês devem saber que o petróleo ele é extraído, né? Então quanto mais fundo ele tiver, mais há custo para a extração dele. E pelo que eu sei, né, há algumas jazidas que elas não são viáveis economicamente hoje, porque o valor que tu teria para extrair ficaria muito aquém do custo que tu precisa para fazer todo o processo de extração. Então, com outros tipos de matéria-prima, pode acontecer algo parecido, não se tornar viável economicamente fazer a extração dela pelas dificuldades inerentes ao processo e pelo custo em si. Tá? Então, o ideal é que a gente tenha essa cadeia produtiva reversa, né? Então, ele vai fazer parte, de novo, da linha de produção. Então, a empresa deve decidir o momento certo em que deixa de ser interessante a continuidade da posse de um bem, podendo classificá-lo como em condições de uso posterior ou inservível ou em sucata. Então, as empresas também descartam, né? Não é só nós, na nossa casa, que descartamos produtos, né? A empresa também faz isso. E em alguns casos as empresas utilizam períodos, né, para fazer uma análise dos setores, né, como se fosse uma grande faxina, né, em que todos param fora do horário de trabalho, para verificar no seu setor o que está sobrando aqui. De repente é um grampeador, é um determinado produto que está sobrando ali que num outro setor poderia ser utilizado, né? Então segue-se as fases de separação e segregação internas por sua natureza e tipos de comercialização escolhido, caracterizando uma das formas de descarte ou de disponibilização citadas, né? Então o lixo chamado lixo eletrônico, né, o eletrodoméstico, o eletroeletrônico, ele não deve, não pode, não deve ser descartado no lixo comum, na qual a gente descarta lá as nossas embalagens, né, os bens descartáveis. Por que não devem ser descartados? Porque eles possuem materiais pesados. Então, se ele for descartado no lixo comum, vai vir uma chuva, né, e aí vai surgir aquele líquido, né,
e o chorume, e ele vai entrar no solo e vai contaminar o solo e talvez o lençol freático. Tá? Então, esse é o tipo de material que não pode ser descartado no lixo comum. Ele tem que ser entregue, né, em um local para reciclagem ou para uma destinação correta dele. Então, as pessoas físicas disponibilizam os bens duráveis por meio de coletas informais, então os carrinheiros ou catadores informais de porta em porta. Né? Também é uma opção, né? Talvez na tua cidade tenha postos de entrega de materiais eletroeletrônicos. Então, sistemas reversos organizacionais denominados reverse take back, ou ainda por meio da doação. Né? Então, é muito importante o trabalho que os catadores, né, os coletores informais, né, catadores informais, eles fazem no nosso país e em todo o planeta, né? Porque eles estão ali manipulando, utilizando esses produtos, né, recolhendo essas embalagens e esses produtos que a gente descarta e dando uma destinação, né, entregando a um ponto de coleta ou uma usina de reciclagem para que esse movimento em direção à cadeia de distribuição reversa ele funcione plenamente, né? Então é muito interessante também as lições, né, de educação ambiental que eles passam para nós, né? Eu reciclo e você, meu carro não polui, né? E a mais verdadeira constatação que a gente tem, né, a mais pura verdade, que é um trabalho desgastante, é um trabalho difícil, com a remuneração baixa, mas que tem uma importância social e ambiental muito grande. Então, todos vocês, quando encontrarem, né, na rua um catador, né, que está fazendo um trabalho desse, olhem com respeito, né, com muito respeito e admiração a esse trabalho que eles fazem. Porque esse trabalho talvez você não faria, talvez eu não faria, talvez muitos de nós não faria, mas é um trabalho de suma importância para a sociedade. É um trabalho de suma importância para o bem-estar de todos, né? Então valorizem, tá, gente? Meu carro não polui, né? Então é sempre geralmente é um slogan que utilizam, porque eles vão utilizar a própria energia, né, do corpo para movimentar esse carrinho. O desembaraço, ou seja, jogar fora esse lixo dessa categoria tem sido dificultado nas grandes metrópoles devido à proibição de serem enviados aos aterros de lixo motivada pela saturação desses, né? Então, o desembaraço desses bens, os bens duráveis, né, eles não podem ser descartados nos aterros de lixo, é o que eu estava comentando, né? Esse tipo de material ele é proibido e ele não pode ser enviado para o lixão ou o aterro sanitário. Então, por isso que diz, o desembaraço é dificultado, né? Ou seja, não se deixa que isso aconteça porque há proibição de envio desse tipo de lixo, né? O lixo eletrônico para os aterros de lixo. E aqui fala por causa da saturação deles, mas não é só pela saturação deles, mas pelos impactos ambientais negativos grandes que são causados. Então, pensando no ciclo de vida do produto, né, os materiais, a manufatura, o transporte, a utilização pelo consumidor, a disposição final e a reciclagem, e esse produto vem aqui de novo para o consumidor, né, por meio da venda. Então, essa crescente dificuldade no desembaraço dos bens ao fim da vida útil e a gradativa imputação aos fabricantes. O que é gradativa imputação aos fabricantes? É o que a gente já falou em algumas aulas anteriores. A responsabilidade estendida do produto, né? É cobrar das empresas a responsabilidade pelo produto que elas geraram e que nós, consumidores, usamos, né? Então, aí a cadeia produtiva direta da responsabilidade de criação e organização de redes
reversas, ou seja, de estrutura para a logística reversa se desenvolver, que é o chamado Reverse Take-Back Supply Chain. Então, seguindo aqui, né, o texto segue, tem propiciado o aparecimento e desenvolvimento de cadeias produtivas reversas de grande porte, estruturadas para fazer face a essas novas oportunidades. Então, matéria-prima, né, vira matéria-prima, fabricação, reciclagem, remanufatura, reparação, reuso, distribuição, usuário, e aí vai nesse ciclo, né, a logística tradicional e a logística reversa. Então, o ciclo da logística reversa, peguei do livro aqui da Guarnieri, né, 2011, Cadeia de Suprimentos e Ciclo da Logística Reversa, sempre para a gente fixar isso, por isso que eu coloco diversas figuras diferentes, né? Consumidor final, nós, vamos partir daqui, nós consumidores. Resíduos que geramos, se esses resíduos são realmente coletados por quem deveria ser, né? E eles vão para uma coleta seletiva, que seria o melhor dos mundos, né? Tu ter a coleta seletiva, separar os materiais já próximo da tua casa, ou na tua casa primeiro, próximo da tua casa nas caçambas de lixo, né? Depois, cooperativa de catadores, sucateiros que estão bem ligados a eles, né? Usina de reciclagem, quer dizer, vai fazer a transformação daquela embalagem ou daquele produto utilizado, matéria-prima, fornecedores, fabricantes, atacadistas e varejistas e chega a nós, consumidores, novamente, ok? Bem, então, os caminhos dos resíduos recicláveis, né, da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a pessoa, como que eles fizeram, né, para orientar a população e a comunidade universitária? A pessoa descarta resíduo nos coletores ou nas lixeiras para recicláveis. Então, tem aqui rejeitos, né, não recicláveis, e os recicláveis. Funcionários da limpeza coletam os resíduos dos coletores e das lixeiras para recicláveis. Então, coletam os recicláveis, né? Tiram desse container, né, o que é reciclado. O resíduo, então, ele vai ficar num container, né, maior. O resíduo é levado ao container de armazenamento temporário. A cooperativa autorizada recolhe o resíduo e o transporta para sua central de triagem. Catadores realizam a triagem dos resíduos. O resíduo triado é enviado para empresas de reciclagem. Então, essas empresas de reciclagem farão um novo produto. Esse novo produto vai ser comprado pelo consumidor e aí depois o consumidor novamente descarta aqui. Então, esse ciclo vai se fechando, ok? Bem, então eu agradeço a atenção de vocês. Aqui tem os nossos contatos, tá? Boa parte do que eu estou falando tem no nosso livro o Administração Verde, vocês encontram ele na Amazon, e também o nosso livro, o Sustentabilidade Empresarial e Mercado Verde, publicado pela editora Voz, também vocês encontram na Amazon. As nossas redes sociais, tá? O Administração Verde no Facebook, no Instagram, o nosso Instagram, né, ricardo.escritor, o nosso site, o administraçãoverde.com.br, e convido que vocês se inscrevam nos nossos canais do YouTube, o Ricardo Ribeiro Alves e o Administração Verde, ok? Então agradeço a atenção de vocês, a gente termina aqui essa nossa unidade 2 e na próxima aula a gente já inicia a unidade 3 do nosso curso de Logística Reversa, ok? Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.